Olá, meu nome é Diego, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, trabalho no Departamento de Patologia Básica dessa instituição, onde eu coordeno o Laboratório de Parasitologia Ambiental. Gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora para estar, então, na data de hoje, conversando com vocês sobre os protozoários patogênicos em águas recreacionais, tanto brutas quanto tratadas no Brasil. Um perfil epidemiológico, então, na última década. Eu separei uma agenda do que eu vou tratar na data de hoje, então, diferentes definições e áreas costeiras, estuarinas e piscinas dentro de águas recreacionais, as principais legislações e guidelines, tanto no Brasil quanto no mundo, para a garantia da qualidade sanitária, quer seja de águas brutas, como mares e oceanos, como de piscinas. E fazendo uma busca na literatura, as principais protozooses, os principais protozoários que já foram detectados nessa última década, entre eles o Cryptosporidia spp, a Giardia duodenalis, Toxoplasma gondii e uma ameba de vida livre, anfisóica potencialmente patogênica do gênero Acanthameba, bem como aspectos de epidemiologia ambiental e molecular destes protozoários e considerações finais para ambos os blocos, então, de áreas costeiras e de piscinas. Quando a gente pensa em águas recreacionais, quer sejam então elas brutas ou tratadas, são diversos ambientes. Os principais seriam, por exemplo, de água doce, rios, lagos, ou água salina, como os mares, ou salobra, por exemplo, quando há confluência do rio com o mar, e piscinas, parques aquáticos, como representantes das águas tratadas, até mesmo banheiras, spas, que teriam exemplos, então, também de águas recreacionais. O foco principal da minha palestra, então, serão os ambientes costeiros e estuarinos e de piscinas no Brasil. Uma breve contextualização: sabemos que as atividades recreacionais, tanto em mar quanto piscinas, são extremamente populares no Brasil e no mundo. Estas áreas estão continuamente sujeitas, especialmente as áreas costeiras, aos impactos antrópicos, bem como também de contaminação zoonótica, que podem então expor turistas, a população autóctone ou os diversos esportistas que frequentam esses locais há riscos, muitas vezes, de diferentes doenças, por exemplo, de gastroenterite, doenças de pele, dermatológicas ou até mesmo oftálmicas. A contaminação desses ambientes é favorecida quando a gente considera que em 2021 saiu a última pesquisa do Instituto Trata Brasil, onde ainda 50,02% do esgoto do nosso país não recebe nenhum tipo de tratamento. E com isso temos então a introdução de diferentes patógenos, vírus, bactérias e o enfoque de hoje, os protozoários de veiculação hídrica nestes locais, como a Giardia duodenalis, o Cryptosporidia, o Toxoplasma gondii e a Acanthameba. E um ponto importante a ser pensado é que as legislações nacionais não preconizam a pesquisa de patógenos em áreas recreacionais. Porém, existem alguns guidelines da Organização Mundial da Saúde para a adequação e a qualidade sanitária, a verificação, por exemplo, da balneabilidade de áreas costeiras ou ambientes de água doce e também de piscinas ou ambientes similares. E, além da Organização Mundial da Saúde ter esses guias, alguns continentes têm as suas próprias diretrizes, como, por exemplo, essa BWD aqui, Bathing Water Directive, para praias e áreas costeiras da União Europeia. Independente do protocolo, da agência, do guideline e das legislações que são utilizadas pela Organização Mundial de Saúde, a União Europeia, o fato é que
Somente os indicadores bacteriológicos de contaminação fecal muitas vezes são mensurados nessas áreas, especialmente enterococos, um grupo de bactérias bem resistente, inclusive à salinidade, e sendo, portanto, um bom indicador da qualidade destas águas costeiras, por exemplo, e quando não é preconizada a pesquisa de enterococos, se preconiza a pesquisa de Escherichia coli. No Brasil, a resolução do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, ela data do ano 2000 e também vai de encontro ao que é feito nos guidelines da Organização Mundial da Saúde e de outros locais, com a pesquisa dessas bactérias para definir os critérios de balneabilidade nestes locais, né, nas águas brasileiras principalmente marinhas, com a pesquisa de coliformes termotolerantes ou Escherichia coli ou Enterococos. Entretanto, diversos estudos já demonstraram que utilizar somente as bactérias indicadoras para aferição da qualidade dessas águas pode, então, não ser o mais adequado, visto que muitas vezes não se comprovou uma correlação direta entre a presença dessas bactérias e protozoários e vírus entéricos. Quando a gente pensa em termos de remoção e inativação, essas bactérias são muitas vezes inativadas precocemente quando a gente compara, por exemplo, com protozoários encistados, que têm ampla resistência ambiental. E antes da gente fazer o panorama do perfil epidemiológico desses protozoários, em que lugares do Brasil eles já foram detectados, como é que está essa situação, vou falar brevemente sobre esses 4 patógenos, começando então com a giardia. Temos 8 espécies de giardias na atualidade consideradas como válidas. Somente Giardia duodenalis tem potencial para infecção de seres humanos. E sabemos que Giardia duodenalis, sinônimo a Lamblia intestinalis, é, na verdade, um complexo de espécies que podem ser divididas em grupos genéticos, genótipos ou assembleias de número 8. Então, essas assembleias elas vão de A até H, onde a e a B infectam seres humanos, e de C e H teria uma maior especificidade parasitária, né, por diferentes hospedeiros. Porém, já foi identificado então alguns genótipos, especialmente o C, o D, o F em seres humanos. Um ponto atual acerca da giardiose que tem dado bastante destaque para a doença é a possibilidade da mesma tornar-se crônica, inclusive com associações com a síndrome do intestino irritável, fadiga crônica e alergias alimentares. O criptosporídeo é um importante patógeno de seres humanos e de animais. Atualmente são 44 espécies consideradas como válidas, sendo que 21 delas têm potencial então de infectar humanos, porém 90% dos casos ficam restritos a somente duas: Cryptosporidium parvum, Cryptosporidium hominis e, de modo emergente, Cryptosporidium meleagrides, onde a infecção, então, é reportada tanto em indivíduos imunocompetentes quanto em uma ampla gama de indivíduos imunodeficientes ou imunossuprimidas, inclusive com risco de óbito. E, na atualidade, sabemos, então, que o criptosporídeo ele apresenta uma proximidade com as gregarinas, onde já se comprovou alguns estádios evolutivos do protozoário na ausência de células, porém em estudos in vitro, com caráter oportunista, de ampla dispersão ambiental, um patógeno que merece destaque. O Toxoplasma gondii, várias palestras desse congresso vão abordar esse protozoário. Sabemos que ele tem ampla importância médica, veterinária, econômica, em alguns hospedeiros também podendo exibir um caráter oportunista, e esses oocistos apresentam uma ampla resistência tanto no solo quanto na água. E um ponto que chama atenção é a expansão dos surtos de veiculação hídrica em nosso país. E para a cantameba, são amebas de vida livre, porém potencialmente patogênicas, que podem provocar duas doenças
A primeira delas, a encefalite amebiana granulomatosa, aqui sim, com caráter oportunista, e a ceratite, que pode provocar uma inflamação da córnea e podendo levar até mesmo à cegueira. E um aspecto atual interessante é a possibilidade de alguns protozoários também e bactérias serem fagocitados por essas amebas e resistirem a essa fagocitose, então, portanto, atuando como endosimbiontes dessas amebas importantes de vida livre. Quando a gente pensa em surtos de veiculação hídrica, pensando então nesses 4 protozoários, a maior expressividade, sem dúvida nenhuma, se dá para a Cryptosporides giardia. Vejam que de 1984 até 2016, 905 surtos de veiculação hídrica foram devidamente documentados, entre várias razões. Quando a gente pensa no foco da nossa palestra, por exemplo, para piscinas, que é um problema emergente nos Estados Unidos, se deve muito ao fato destes protozoários apresentarem ampla resistência ao cloro e seus derivados. E quando a gente pensa nas áreas costeiras, temos também uma ampla resistência destes patógenos a condições ambientais, a fatores abióticos, entre eles, por exemplo, a salinidade, o que vai promover, então, uma ampla manutenção da capacidade infectante no ambiente marinho e também a sua longevidade. Alguns estudos demonstraram que, por exemplo, Cryptosporidium parvum, esses oocistos armazenados em diferentes temperaturas e salinidades, quando por tempos diferentes também, né? Inoculados em modelos murinos, Baubicê, Camundongo suíço também, mantiveram a sua capacidade infectante inalterada de 3 meses até mesmo 1 ano. Então, isso é extremamente relevante porque esses oocistos, eles ficam infectantes por um longo período de tempo, podendo, então, ser uma via de infecção de humanos que façam a ingestão acidental destas águas recreacionais. E aqui trazendo uma contextualização ainda no ambiente marinho da contaminação de invertebrados como os moluscos bivalves, que são filtradores, então, portanto, irão bioacumular diferentes protozoários que podem estar no ambiente onde eles são cultivados ou extraídos, e normalmente, como a gente ingere eles crus, então podem representar um risco de infecção para seres humanos. Existem 2 surtos documentados de giardiose pela ingestão de moluscos no mundo, ambos aqui nos Estados Unidos, e 5 estudos que conseguiram então realizar a caracterização molecular e a genotipagem das espécies e, no caso aí de Giardia e dos genótipos presentes em ostras, em mexilhões no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, na Itália e na Nova Zelândia, sendo as principais assembleias identificadas A e B. Então, entrando no primeiro bloco, como que esses protozoários patogênicos podem adentrar e contaminar as águas marinhas e oceânicas? São várias vias. A mais relevante delas seria o despejo in natura desses esgotos domésticos nesses locais. E também há uma importante introdução de giardia e criptosporide, especialmente por rios e canais que irão naturalmente então desaguar nessas águas. Muitas praias do nosso litoral brasileiro contam ainda com essas línguas negras e sabemos que após períodos de grande precipitação, eles também vão ser carreados para esses ambientes. A presença e a frequência de animais domésticos, cães e gatos também podem ser responsáveis, então, pela introdução de oocistos de criptosporide e cistos de giardia nesses locais, assim como a presença de aves e mamíferos marinhos, o que amplifica a infecção
desses animais e a contaminação desses ambientes. Alguns estudos já conseguiram correlacionar o aumento da concentração de cistos e oocistos após desastres naturais, como, por exemplo, os tsunamis que ocorreram há alguns anos no Sudeste Asiático, até mesmo o despejo de fezes por barcos no oceano, e alguns estudos também conseguiram verificar que o contingente de banhistas também está associado a uma maior detecção desses cistos e oocistos em áreas costeiras. Então, separando nos quatro que a gente vai conversar no dia de hoje, o Cryptosporidia giardia tem maiores chances de serem encontrados nesses ambientes, visto que são vários hospedeiros que se infectam com esses protozoários. As diferentes espécies de acanthameba, elas são ubíquas em diferentes ambientes e têm sido detectadas em alguns lugares do mundo, porém os estudos ainda são escassos. E o Toxoplasma gondii, já há diversos estudos que mostram a relevância da infecção, por exemplo, de diferentes mamíferos marinhos. E a caracterização molecular, nesse sentido, é extremamente importante. Por quê? Porque ela vai auxiliar na rastreabilidade das fontes de contaminação fecal nesses ambientes e também auxiliar na sinalização se há ou não um risco de aquisição, por exemplo, destes patógenos, desses protozoários, visto que nem todos eles têm potencial para infecção de seres humanos. E ainda podem atuar como um importante fator de decisões estratégicas, né? Ações estratégicas em saúde pública para minimização da contaminação desses ambientes, bem como de surtos de veiculação hídrica. Para monitorar áreas costeiras, a gente pode pensar que existem duas estratégicas basicamente: isolar esses patógenos diretamente das águas ou até mesmo utilizar como sentinelas alguns invertebrados aquáticos, como eu acabei de mencionar, especialmente os moluscos bivalves. Então, para o isolamento desses patógenos em água, você precisa analisar grandes volumes de água. E as etapas principais seriam concentrar esses parasitos, e aí existem diversos métodos com variabilidade dos resultados, e normalmente esses métodos apresentam alto custo. 10 litros de amostra normalmente é o mínimo que deve ser coletado, e existem preconizações mundiais, especialmente da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o método 1623, com a sua atualização, o método 1623.1. Também há uma ISO para detecção de Cryptosporidium e Giardia em amostras hídricas e diferentes metodologias de concentração. Baseado nesse método, então, seria a filtração em cartucho ou sistema Filtamax, ou aqui no Brasil, a técnica mais utilizada para a concentração desses protozoários, a filtração em membrana e até mesmo a floculação em carbonato de cálcio. Todos esses métodos apresentam vantagens e desvantagens. Por exemplo, no método que é mais utilizado em nosso país, a compactação, a impactação dessas membranas e a necessidade de troca dessas membranas seria um principal fator limitante. A floculação, por exemplo, se você vai fazer a pesquisa desses protozoários em águas que apresentam baixa turbidez, também pode ser um fator limitante, assim como pode limitar os ensaios de aferição de infectividade, visto que você tem que utilizar um pH muito alto para fazer a dissociação dessas formas quando elas estão presentes, então, nos flocos, puxando esse pH até mesmo até 10. Então, cada um deles tem as suas vantagens e a desvantagem, mas o que é padrão é que nenhum desses métodos ele tem a capacidade de identificar a espécie que está presente ali naquela amostra hídrica, então sendo necessário caracterização molecular em estudos adicionais. A vantagem de utilizar invertebrados aquáticos para monitorar esses ambientes
é que, por exemplo, uma única espécie de ostra pode filtrar de 10 a 100 litros de água por dia. Então, como eu mencionei, atuarem como sentinelas, esses animais são sedentários e aí você tem uma maior representatividade. Se você quiser aumentar, então, a chance de detecção, você pode analisar essas áreas costeiras em torno de pools, então 12 animais, que aumenta a sensibilidade, reduz custos, e são vários os alvos que são utilizados para a pesquisa desses protozoários, como a hemolinfa, até mesmo as brânquias, o hepatopâncreas, o líquido interno desses animais, trabalhando então com tecidos individuais ou em forma de pool, lavado desses animais ou até mesmo homogenado desses tecidos. E para maior acurácia, então, como vocês veem aqui, um cisto de Giardia, um ocisto de Cryptosporidium, um ocisto de Toxoplasma e cistos de Acanthameba, é recomendável então que se utilize ferramentas imunológicas e moleculares. Então, o primeiro relato de Cryptosporidium, uma área costeira da América Latina no Brasil, ele data de 2008, onde Cryptosporidium foi identificado tanto em vôngoles quanto em ostras no litoral norte do estado de São Paulo, trabalhando aqui com pools e identificados através de reação de imunofluorescência direta, e a estimativa do número desses oocistos por animal, para ostras 12 oocistos por animal, e para vôngoles, os berbigões, 60 oocistos por animal, seria suficiente, então, portanto, para ocasionar uma infecção, visto que a média seria de 10, a dose infectante média para ocasionar a infecção seria em número de 10 oocistos. E aí, entrando na parte principal que eu gostaria de conversar com vocês, vejam a distribuição de 2012 a 2021, nesses últimos 10 anos, para esses 4 protozoários patogênicos ou anfisóicos, atualizada aqui em dezembro do ano passado, nas fontes, né, bases de dados do Scopus e do PubMed, utilizando palavras-chave, então, Giardia e Marine Water, e Brasil, Giardia e Água do Mar, Brasil, Giardia e Água Salobre, Brasil e Giardia Moluscos Bivalves e Brasil, nós temos então alguns estudos onde esses protozoários já foram identificados no estado de Santa Catarina, aqui na Água do Mar, aqui 3 estudos em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um aqui em Sergipe, realizando então essa busca, trocando agora protozoário Cryptosporidium para as mesmas variedades aqui de águas costeiras e estuarinas. E no Brasil, nós temos um estudo em Santa Catarina, 2 no Rio de Janeiro e o mesmo estudo aqui em Sergipe, porém aqui não detectado diretamente em água do mar, mas em fezes de mamíferos marinhos. Esse estudo, a maioria dos animais onde foi feita essa análise de exame de fezes são oriundos de Sergipe, porém de vários outros estados também foram analisados do norte e do nordeste do país. E quando a gente pensa no Toxoplasma gondii com água do mar, água marinha e moluscos bivalves, e no Brasil nós temos então nessa última década 2 estudos, um aqui em Pernambuco e um em Alagoas, e a detecção não diretamente na água, porém em mamíferos marinhos por sorologia. Então, esse seria o panorama da última década, envolvendo esses 3 protozoários, e para a Cantameba, um único relato no Brasil. Os relatos são escassos também no mundo, há alguns estudos nas Ilhas Canárias, na Espanha, e nós temos então o primeiro relato em 2018 dessas amebas de vida livre no litoral sul do estado de São Paulo. E aí eu separei numa tabela para vocês esses estudos, seria o foco principal do que eu queria mostrar,
Vejam, em Santa Catarina, por exemplo, em Florianópolis, tendo como alvo a água do mar ou as ostras, várias estratégias, a filtração em membrana para o isolamento desses protozoários na água e nos moluscos bivalves, utilizando então um lavado dessas brânquias e a análise também do líquido interno, realizando então a separação imunomagnética e a reação de imunofluorescência direta para fazer a visualização destes protozoários e depois ensaios moleculares por nested PCR, sequenciamento e análise filogenética. Então, detectando Cryptosporidia spp e Giardia duodenalis. No Rio de Janeiro, nós temos alguns estudos aqui em Mangaratiba, ambos os estudos por detecção em mexilhões, e o homogenado de todo o animal e adaptações de métodos da rotina clínica para a detecção, por exemplo, aqui, de Cryptosporidium e de Giardia, e com colorações também, método de safranino azul de metileno. Então, chegando aqui nesses resultados somente em nível de gênero. Nós temos outros estudos em que a caracterização molecular conseguiu ser realizada no estuário de Cananéia, então o foco da detecção em água salobra ou em ostras no ambiente de cultivo, chamado de engorda, e em ostras depuradas também com radiação, desinfectadas com radiação com luz UV, ultravioleta, e a pesquisa tanto em água quanto nesses animais, utilizando a separação imunomagnética, que eu vou detalhar quando eu estiver falando de piscinas, anticorpos monoclonais, anti-Giardia e anticriptosporídeo por reação de imunofluorescência direta e também ensaios moleculares. E aqui nós temos também alguns estudos que utilizaram como estratégia de detecção os homogenados teciduais e a técnica de ELISA. Para a detecção de Toxoplasma gondii, naquele estudo de Pernambuco e de Alagoas que eu acabei de comentar, na ilha de Itamaracá, em Porto das Pedras, testes sorológicos para identificação, então, de anticorpos anti-Toxoplasma gondii. Então, vejam que são várias abordagens para a detecção destes patógenos nesses ambientes. O estudo de Sergipe, com o alvo, então, tendo como alvo mamíferos marinhos e de águas doces, análise de amostras fecais também por técnicas da rotina clínica, né? Diagnóstico parasitológico, exame de fezes, detectando Giardia e Cryptosporidium. E um segundo estudo no estuário de Cananéia, onde foi feita então a identificação de Giardia duodenaris e de Acanthameba, no caso aqui da Acanthameba por identificação morfológica, cultura monoxênica e depois a amplificação por PCR de diferentes marcadores moleculares, sequenciamento e análises filogenéticas. Mais um estudo no Rio de Janeiro, na cidade de Itarituba, município ali de Angra dos Reis, como alvo a água do mar e mexilhões, a filtração em membrana para o isolamento de parasitos em água do mar, e aqui métodos da rotina clínica, coloração de Zil-Nielsen e ELISA, identificando Cryptosporidia spp, e um estudo recente no litoral norte e sul de São Paulo, em água do mar também, para identificação de Cryptosporidia giardia, utilizando o método da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, filtração em cápsula seguida da separação imunomagnética e reação de imunofluorescência direta, e também um outro estudo no Rio de Janeiro, novamente como focos mamíferos marinhos e a detecção de Toxoplasma gondii por imunohistoquímica, PCR e RFLP. Temos uma escassez de dados desse tipo de estudo chamado de Quantitative Microbial Risk Assessment, QMRA, cuja principal função é estimar a probabilidade de infecção e de doenças, no caso aqui aplicado então em diferentes praias do estado de São Paulo, onde monitoraram Giardia e Cryptosporidium e conseguiram estimar os riscos de infecção para banhistas e nadadores que frequentavam diferentes praias do litoral norte e sul do estado.
Resultado principal é que o maior risco se dá por giardia, 2 vezes maior do que Cryptosporidium, e o risco de exposição à criptosporidiose nessa ordem de grandeza aqui, 8,9 vezes 10 menos 3. E o que, que se implica, então? A cada 1.000 indivíduos que se expõem a essas águas contaminadas, podem então surgir 9 casos de doença de criptosporidiose e para a giardiose um pouco mais alto, de 2,5 a 10 a menos 3, dependendo da praia, obviamente, 2,4 vezes 10 a menos 1. Então, a cada 1.000 indivíduos que se expõem a esses ambientes, de 2 a 240 casos podem ocorrer. Caracterização molecular ainda incipiente no nosso país, então aqui eu estou elencando para vocês os estudos no Brasil que conseguiram fazer a genotipagem, essa caracterização, um deles em Florianópolis, onde Giardia duodenalis, então, estava presente em diferentes pontos de cultivo de moluscos bivalves, ou mesmo utilizado para recreação humana, da Assembleia A, como vocês podem ver aqui, utilizando então como marcadores moleculares a beta-giardina e o glutamato desidrogenase. E aqui no estado de São Paulo, os 2 estudos que conseguiram então fazer essa caracterização molecular, o primeiro deles em Cananéia, ambos Giardia duodenalis, pela amplificação de 2 fragmentos do gene beta-giardina, e a continuação desse estudo provando realmente se tratar da contaminação por Giardia duodenalis, agora pelo gene TPI, triose fosfato isomerase, e mostrando então que diferentes pontos desse estuário de Cananéia havia contaminação pelo grupo genético ou subassembleia A2, então demonstrando que o principal impacto seria antroponótico, e também identificando o grupo genético ou assembleia C, demonstrando impacto de contaminação zoonótica oriundo principalmente de cães. Em o mesmo estudo, para a cantameba, caracterização molecular mediante utilização do marcador molecular 18S, então, identificando o genótipo T3, importante associado à ceratite, e o genótipo T4, a casos de ceratite e de encefalite amebiana granulomatosa, se tratando do primeiro e do único relato, então, até o momento, da contaminação de acantameba numa área costeira em nosso país. Como considerações finais para esse primeiro bloco das áreas costeiras, então, desde o ano passado até 2030, existe um programa da Organização das Nações Unidas, a Década dos Oceanos, cujo principal objetivo é demonstrar que há uma urgência em proteger o maior bioma do nosso planeta, os oceanos, importante, então, fonte de alimento e de renda para diferentes comunidades, aspectos da segurança alimentar, os oceanos como uma enorme importância para a regulação climática e os aspectos de balneabilidade e de riscos em saúde humana. Então, a qualidade sanitária e evitar doenças, como a gente viu, né? Tanto gastroentéricas, oftálmicas, quanto dermatológicas. E ainda que haja universalização do saneamento, temos que pensar que muitos dos patógenos são zoonóticos. Então, aves marinhas, cães que estão presentes, cães errantes, e que podem contaminar esses ambientes, indicam que o monitoramento nessas áreas deve ser constante. E aí nós temos, então, até o presente momento, nesses últimos 10 anos, vários estudos, quer seja como alvo os moluscos bivalves e que reflete a contaminação dessas águas costeiras, ou a própria água do mar, o rio que corre para o mar, a contaminação de mamíferos marinhos, demonstrando a ubiquidade de Giardia duodenalis em diferentes partes do Brasil. Até o presente momento, somente a Assembleia A ela foi detectada com maior frequência no Brasil, apesar de ter a contaminação pelo genótipo C. Os ambientes salinos e salobros, até então, eles estão mais impactados pelo genótipo A.
existe uma necessidade de estudos que realizem a caracterização molecular de criptosporídeo. Deu para perceber que nenhum estudo foi capaz, até o presente momento, de identificar se aqueles oocistos que estão nesses ambientes realmente seriam de espécies com potencial de infecção de seres humanos e, mais do que tudo isso, uma necessidade de revisão e atualização da legislação de balneabilidade em nosso país, que não é atualizada há mais de 20 anos. E como um bloco final de minha palestra, falar um pouquinho dos protozoários patogênicos e anfisóicos em piscinas. Então, antes de elencar os locais e a relevância em saúde pública dessas águas tratadas, eu chamo a atenção que nos Estados Unidos o criptosporídeo atualmente é conhecido como o parasito das piscinas. Vejam vocês que de 2009 a 2017, as águas de recreação tratadas, especialmente piscinas, foram responsáveis pelo maior número de surtos em diferentes partes do país. Então, de 444 surtos por todas as vias, quer seja ingerindo alimento contaminado, contato com animais de produção, interpessoal, temos aqui em primeiro lugar a contaminação de piscinas com o maior número de surtos. Então, esse estudo demonstrou também que os surtos em piscina de 2009 a 2017 cresceu 13% a cada ano. Então, é uma via que é uma via de infecção importante, com vários surtos documentados e que deve ser incentivada a pesquisa e o monitoramento destes ambientes. No Brasil, nós temos alguns estudos que demonstram a importância desta ameba de vida livre novamente do gênero Acanthamoeba em piscinas. Anteriormente a esse período que eu separei na palestra, porém de 2012 a 2021, nós temos então alguns estudos no Distrito Federal e no Rio Grande do Sul, demonstrando a contaminação de piscinas e que conseguiram também realizar a caracterização molecular dessas amebas, especialmente pertencentes aqui ao genótipo T3 e T5, e os autores chamam a atenção que esse genótipo, por exemplo, T5, seria mais resistente a diferentes soluções que são utilizadas para a limpeza dessas lentes de contato, então importante, obviamente, com várias implicações de importância em saúde pública. E esse outro estudo, publicado na cidade pelos pesquisadores do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, demonstrou diferentes isolados de acanthamoeba nessas piscinas. Então, sabemos que isso ocorre, são restritos esses estudos, porém esse estudo é interessante porque ele mostra que essas amebas podem atuar como cavalo de Troia, visto que vários patógenos podem estar associados a essas amebas. No caso aqui, um vírus, né, adenovírus, e a literatura também já mostrou a capacidade de internalização e fagocitose, por exemplo, de Cryptosporidium parvum e Toxoplasma gondii no interior dessas amebas de vida livre e, inclusive, então, sobrevivendo à fagocitose, e alguns estudos pontuam que seria importante a presença desses endosimbiontes e com desdobramentos, inclusive com resistência a desinfetantes e até mesmo fármacos para vários patógenos. O primeiro relato de Cryptosporídeo e Giardia no Brasil foi aferido somente no ano de 2020 e o primeiro relato da contaminação de piscinas por Toxoplasma gondii no mundo também em 2020. Então, aqui nós temos o isolamento desses oocistos de Toxoplasma gondii e a caracterização, a confirmação por ferramentas moleculares, Giardia duodenaris pertencente aí à Assembleia A e Cryptosporidio spp. E é um pouquinho desse estudo que eu vou falar como que foi feito o isolamento desses três protozoários
partindo da técnica que é usada pelo método da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, onde após a concentração dessas amostras, que no caso aqui foi feita por filtração em membranas, é recomendável que haja, então, a purificação dessa amostra por separação imunomagnética, que utilize, então, microesferas magnéticas que são conjugadas com anticorpos de captura anti-giardia e anticriptosporídeo. Então, seriam essas BIDs que são imantadas, têm esses anticorpos de captura. Numa amostra hídrica pode ter diversos patógenos, algas, contaminantes. Quando essas BIDs são colocadas em contato com a amostra, num rotor e durante 1 hora, esses anticorpos irão reconhecer Cryptosporídeo e Giardia, e depois, quando eles são aqui colocados em contato com o ímã, reparem que eles são isolados do restante da amostra e isso facilita muito a identificação desses patógenos, desses protozoários em amostras hídricas. Depois você tem que fazer a dissociação desse imunocomplexo e fazer uma marcação desses protozoários com anticorpos monoclonais, como a gente viu, conjugados com fluorocromo, no caso aqui isotiocianato de fluoresceína, e a visualização é feita por microscópio de epifluorescência. E para a marcação desses patógenos existem diversos kits comerciais, como por exemplo o Merifluor americano ou o da Cell Labs australiano. E além disso, é recomendável que se faça a marcação com o corante vital DAP, que tem afinidade por material nuclear, e a confirmação da morfologia destes protozoários por microscopia de contraste de interferência diferencial. Então, essa foi a abordagem que foi feita nesses estudos da piscina. O DAP atualmente é estimulada a utilização desse marcador, porque também pode ser um indício se a amplificação em ensaios de biologia molecular vai ser bem sucedida. Então, aqui, alguns cistos de Giardia ou cistos de criptosporídeo identificados em piscinas, utilizando como estratégia a água de retrolavagem para identificação deles e depois a caracterização molecular a partir do concentrado da separação imunomagnética e da raspagem do well dessas lâminas para a amplificação de diferentes marcadores moleculares para criptosporídeo, especialmente o 18S, e para a giardia, o TPI, GDH, a beta-giardina e o 18S. Vejam aqui os principais resultados. Em algumas piscinas, então, a identificação, como vocês viram nas fotos, de ocistos de criptosporídeo, de cistos de giardia, por diferentes marcadores moleculares e conseguindo, então, realizar a caracterização para a Giardia duodenalis pertencente ao grupo genético A. Para a Toxoplasma gondii, a abordagem foi um pouquinho diferente. A partir do líquido de descarte da separação imunomagnética, então, o concentrado foi usado para a pesquisa de Toxoplasma gondii, centrifugando e depois realizando uma última centrifugação com flutuação em sacarose, recolhendo os 2 ml superficiais desse aspirado e filtrando novamente numa membrana, porém uma membraninha pequenininha, de 25 milímetros e 5 micrômetros, de porosidade nominal, e aí fazendo pré-screening da amostra por autofluorescência em luz ultravioleta. Então, aqui o controle positivo e aqui esses oocistos em luz ultravioleta identificados em piscinas. E depois a caracterização molecular, usando 2 marcadores, o elemento de repetição 529 e o GNB1. Várias dessas formas parasitárias foram confirmadas por autofluorescência, e aí você precisa realizar a caracterização molecular para confirmação da contaminação pelo protozoário. E aqui, por fim, para finalizar,
diferentes situações de riscos verificadas nessas piscinas, acidentes fecais reportados pelos salva-vidas em diferentes piscinas, a ausência de sistema de filtração ou sistema de filtração inoperante, a presença de gatos, também a frequência de fraldas encontradas muitas vezes ao redor das piscinas, são piscinas públicas cloradas, e muitas vezes o hábito dos seus donos de levar seus cães para essas piscinas públicas, o que poderia explicar um pouco desta contaminação. E por fim, é interessante que haja ampliação desses estudos em diferentes águas recreacionais, seja estimulado estudos, então, de genotipagem e caracterização molecular. O CDC dos Estados Unidos tem guias e orientações para criptosporídeos, giardia, para evitar a contaminação das piscinas. Aqui também existem diretrizes na Nova Zelândia mostrando que algumas piscinas podem ter o risco da aquisição de amebas que podem causar encefalite. A combinação de diferentes técnicas de detecção, tanto moleculares quanto imunológicas, para que haja a correta detecção desses patógenos e que realmente esses pontos de orientação e elucidação da população sejam cada vez mais realizados em torno dos riscos para evitar, então, a aquisição dessas doenças. Então, estamos no período do verão. Deixo aqui uma mensagem final. Muito obrigado novamente pelo convite e fico à disposição para eventuais perguntas.